Muitas pessoas desprezam a Bíblia Sagrada e ficam se alimentando, sabe do que? De palha. Esse é o estudo de número 1035 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito, mas é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o Senhor Jesus continue te abençoando e veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Precisamos fazer como o profeta Jeremias, precisamos ler, meditar e nos alimentar da palavra genuína do Senhor, que é a Bíblia Sagrada. Vamos ao nosso tema. O que tem a palha a ver com o trigo? O que você está valorizando mais? Nosso texto base está no livro de Jeremias, capítulo 23, verso 28, a parte final que diz: porquanto o que tem a palha a ver com o trigo, questiona o Senhor. Palha, no sentido figurado, é algo sem valor, insignificante, é banal e é inútil. A palha, ela consiste num subproduto vegetal de algumas gramíneas, sobretudo cereais, que após desidratadas são usadas em indústria ou como forragem de animal. Já o trigo é um alimento muito importante para o ser humano e no sentido figurado é bênção de Deus, pois é a própria palavra do Deus vivo. Na Bíblia Sagrada existem diversos versículos sobre palha e sobre trigo, nos mostrando o uso e a importância de cada um. A palha, por exemplo, tinha algumas serventias, por exemplo, ela servia de alimento para os animais. Gênesis 24, verso 32 diz: o homem chegou a casa e Labão descarregou os camelos, deu palha e forragem aos camelos, e a ele e aos homens que o acompanhavam água para lavarem os pés. O homem é Eliezer, o mordomo de Abraão, e Labão o recebeu, providenciou a alimentação tanto para os homens como para os camelos, e a palha era a alimentação dos camelos. A palha, ela cobre o trigo como se fosse uma capa, como se fosse uma casca. Ela é retirada quando o trigo é debulhado ou malhado. Sabe quem nos mostra isso? Gideão, em Juízes capítulo 6, verso 11, diz assim: o anjo de Yahvé veio e assentou-se sobre o grande carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, filho de Abiezer. E aconteceu que Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, a fim de ocultá-lo dos midianitas. Gideão, ele estava debulhando o trigo, ele estava separando a palha do cereal, ele estava separando a casca, tirando a casca para poder usar o grão em sua alimentação. A Bíblia, ela nos mostra que o ímpio é comparado à palha. Salmos número 1, verso 4, o próprio Davi fala: não é como ocorre com os ímpios, ao contrário, são como a palha que o vento carrega. Os ímpios, eles são diferentes dos justos, pois os justos são abençoados por Deus, são como árvores plantadas, e os ímpios, eles são carregados pelo vento como a palha. As obras feitas por pessoas que querem se promover, que querem receber a glória para si, ou que fazem relaxadamente, ou até mesmo com muita euforia, são comparadas à palha. 1 Coríntios capítulo 3, verso 12 diz: se alguma pessoa edifica sobre esse alicerce, utilizando ouro, prata, pedras preciosas, madeira,
feno ou palha, as nossas obras serão provadas pelo fogo, a madeira, o feno ou a palha não resiste ao fogo. Esse versículo fala sobre a estrutura, a edificação, podemos entender que até mesmo do crente, porque a palha pode simbolizar as heresias e ensinamentos misturados com filosofias mundanas, filosofias humanas ou até mesmo judaicas, e a palha, ela será separada do trigo e vão para lugares diferentes. Mateus capítulo 3, verso 12 diz: ele traz a pá em sua mão e separará o trigo da palha, recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha no fogo que jamais se apaga. A palha será queimada. Se olharmos para crentes superficiais que não têm raiz na palavra de Deus, mas que está firme na filosofia, na tradição, nas palavras de homens e não no Senhor, nós podemos considerá-los como crente palha, sabia? Esses não irão morar com nosso Senhor, e sim serão lançados no fogo eterno. A pá, ela é comparada com a palavra de Deus que limpa e separa o crente. João, no capítulo 15, verso 3, o nosso Jesus fala assim, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho transmitido. A palavra de Deus na vida do homem age como um fogo refinador que purifica e separa as impurezas, limpando do pecado. Como nosso Jesus é lindo, porque a palavra dele em nós gera vida. Tiago capítulo 1, verso 18 diz: de acordo com a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de toda a sua criação. Gerar é conceber, é dar, é causar. Gerar pode ser formar, originar e provocar. E nós somos gerados pela palavra do nosso Senhor, pela palavra da verdade. E a palavra do Senhor, ela nos purifica. Salmo 119, verso 9, o salmista fala: como purificará o jovem o seu caminho, observando-o de acordo com a tua palavra. Purificar é refinar, é clarificar e é também limpar. Como limpará o jovem o seu caminho, como refinará ele, como trará luz ao caminho. E a gente vê que é a palavra, o nosso Jesus, ele é o verbo, e a palavra do nosso Senhor, ela nos ensina, ela nos corrige, nos repreende, nos faz sábios para a salvação. Olha Paulo ensinando a Timóteo em 2 Timóteo, no capítulo 3, verso 15, verso 16, que diz: porque desde a infância sabes as sagradas letras, que têm o poder de fazer-te sábio para a salvação por intermédio da fé em Cristo Jesus. Olha o que Paulo nos ensina. Toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nos faz prosperar espiritualmente. Ela nos prepara, nos capacita, nos orienta, mas também nos molda na maneira certa de vivermos para a glória do nosso Deus. A palavra de Deus, ela gera em nós, além da vida, ela gera fé. Romanos capítulo 10, verso 17, Paulo fala assim: como consequência, a fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas
vem pela palavra de Cristo. Esta fé gerada em nós, através da palavra, é quando nós a aceitamos, nós ouvimos com atenção, nós buscamos compreendê-la e nós temos o desejo de aprender, temos o desejo de crescer espiritualmente, de nos fortalecer e de nos enraizarmos no Senhor. A palavra de Deus, ela revela os nossos pensamentos e as nossas intenções. Hebreus capítulo 4, verso 12, o autor diz: porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz. Olha a profundidade dela, ela é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, é capaz de penetrar até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração, porque a palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa e ela nos mostra as nossas intenções, as nossas motivações, ela nos confronta. A palavra de Deus, ela é comparada assim ao trigo, porque ela alimenta. Jeremias capítulo 15, verso 16 diz: quando a tua palavra foi encontrada, eu comi cada frase e as digeri em meu íntimo. Elas me nutrem dia após dia, são minha satisfação e júbilo maior, porquanto teu nome foi invocado sobre mim, isto é, pertenço a ti. Aleluias! Nós precisamos agir como o profeta Jeremias, precisamos dar valor à palavra do Senhor, precisamos nos alimentar dela dia após dia, porque ela produz esperança, ela produz fortalecimento e ela produz fé em nós. E no nosso texto base, o profeta Jeremias faz uma pergunta, é uma pergunta que o Senhor fez. Vamos ver esse versículo inteiro, Jeremias capítulo 23, o verso 28, que diz: o profeta que tem um sonho, conte o sonho, e aquele que tem a minha palavra, a palavra do Senhor, fale fielmente a minha palavra. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor, ou questiona o Senhor? É uma pergunta do Senhor feita ao homem. Nós podemos perceber que o trigo representa a palavra de Deus, porque o trigo é alimento e a palavra de Deus nos alimenta espiritualmente e deve ser falada, pregada, mas fielmente, sem misturarmos a palavra genuína do nosso Deus com filosofias, com achismos ou interpretações pessoais. Sabe por quê? Porque a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Louvado seja Deus! E o profeta Jeremias, ele nos ensina o poder da palavra de Deus. Jeremias capítulo 23, verso 29 diz: não é a minha palavra como fogo mais poderoso, indaga Yahvé, e como uma marreta que despedaça a rocha. A palavra de Deus é fogo que purifica, mas também consome. E o martelo ou marreta é a que esmaga. A palavra de Deus tem poder para queimar, para limpar, para purificar, mas também tem poder para quebrantar corações endurecidos. O profeta Jeremias nos ensina que a palha representa as palavras dos profetas que profetizavam sonhos, mentiras e ilusões, ao invés deles profetizarem a palavra genuína, a palavra do nosso Senhor. Jeremias capítulo 23, o verso 25 e o verso 26 diz: tenho ouvido o que dizem esses profetas que proclamam mentiras em meu nome, afirmando: eis que tive um sonho, tive uma visão. Olha só, até quando os profetas continuarão a profetizar mentiras e as ilusões de suas próprias mentes? Além deles mentirem, além deles falarem deles,
eles atribuíam ao nosso Deus, no nome do nosso Deus, para que tivessem credibilidade, e assim eles enganavam o povo. Nos dias de Jeremias, a Bíblia nos mostra que os falsos profetas, ao invés de pregarem a palavra de Deus fielmente, ficavam pregando seus sonhos e valorizavam os sonhos mais do que a palavra de Deus, e Deus comparava os sonhos deles como palha que não resistiria ao fogo. E infelizmente, muitos hoje valorizam mais os sonhos, as visões, revelações, valorizam pessoas, teólogos, livros motivacionais de autoajuda, até mesmo pregações coaching, ao invés de valorizarem, de conferirem, de fazerem como os crentes bereanos, ver se está de acordo com a palavra de Deus. E essas pessoas são facilmente enganadas, porque a Bíblia nos ensina que o verdadeiro alimento é a palavra de Deus, e através da Bíblia Sagrada os nossos corações são alimentados, são orientados, são iluminados. Vamos conferir Lucas capítulo 24, verso 32. E questionaram-se entre si, olha só, porventura não nos queimava o coração quando ele durante a nossa jornada nos falava, quando nos explicava as escrituras? O coração dos dois discípulos que estavam no caminho de Emaús, ao ouvirem Jesus explicando as escrituras, ardiam, pois as escrituras é a palavra do nosso Deus, é a palavra do Deus vivo. Será que o nosso coração está ardendo, se alegra, se regozija, se alimenta com a palavra de Deus? Ou será que nós estamos dando mais valor às palavras de homens, a sonhos, a revelações? Eu vou concluir. Nós recebemos do Senhor o melhor alimento que nos ajuda a suportarmos as lutas, as dificuldades e todo o sofrimento, mas infelizmente muitos não suportam. Sabe por quê? Porque ao invés de se alimentarem da palavra genuína, da palavra fiel do nosso Deus, estão agindo como aqueles que não são filhos de Deus, estão comendo palha. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, ou se você tem alguma dúvida acerca do nosso estudo, faça os seus comentários aqui no nosso canal. Eu convido você que ainda não é inscrito no canal Jaboque, vamos orar, a se inscrever, acionar o sino das notificações e dar o seu like. Compartilhe, continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais, pois grandes coisas o Senhor está fazendo através da palavra dele, e o nosso compromisso é com a palavra genuína do nosso Deus. Que o nosso Senhor te abençoe grandemente, e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.